ter a oportunidade em palestrar em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que eu já conheço há tanto tempo e que eu tenho o prazer de dizer que cada vez que eu volto aqui, a cidade cresceu mais e se desenvolveu mais. E eu digo isso para vocês com bastante propriedade. Eu sempre costumo comentar para o pessoal que eu estou aonde ninguém está. Como eu trabalho com regularização fundiária, eu só trabalho em região de fronteira e geralmente em áreas de conflito. Tá? Estive dentro do conflito do Tapurá e Itaiangá, que ganhou as mídias há pouco tempo. Atuei muito nas divisas do Mato Grosso com a Bolívia, nas divisas com o Paraguai também, principalmente no Rio Grande do Sul, na região de Uruguaiana, também região de fronteira. E eu posso dizer para vocês que Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que tem o DNA empreendedor e o DNA de crescimento do agronegócio. E isso é raro de se ver, porque é uma cidade que cresceu muito em curto espaço de tempo, traçando um paralelo de comparação, por exemplo, com Palmas Tocantins, que é a capital de um estado. E a gente vê a mesma pujança ligada ao agronegócio com um potencial enorme. E é focado nesse potencial enorme que eu sempre gosto de dar um destaque à regularização fundiária, que é um dos temas que estão sempre em debate no cenário nacional e é um tema cujo debate se prolonga há muito tempo, com baixa expectativa de solução. E hoje eu vou explicar para vocês a razão desses estigmas relacionados à regularização fundiária e dos problemas que impedem o avanço de uma regularização fundiária efetiva, no caso do Brasil. Estou deixando aqui, pessoal, meu nome completo, o Instagram e o site do escritório, para quem quiser buscar alguma referência, tá? Antes de mais nada, vamos entender o significado dessa terminologia regularização fundiária. Para a maioria das pessoas é dar título a quem não tem, porém não é isso. Regularização fundiária é muito mais do que isso. A nossa Constituição Federal, quando assegurou no artigo 5º, inciso 22, o direito à propriedade, e no artigo 5º, inciso 23, atrelou ela à função social, conjuntamente ao artigo 186, deu origem ao que a gente chama de direito de acesso à propriedade, que é o direito de se tornar proprietário, que assiste aquelas pessoas que foram capazes de tornar um imóvel inculto, produtivo e gerar riqueza e desenvolvimento social para o país. Em suma, se fosse para fazer uma síntese, esse seria um conceito restrito de regularização fundiária, mas ela ainda é mais do que isso. Ela é um conjunto de medidas jurídicas e sociais, aonde há regularização fundiária, há progresso e desenvolvimento social e econômico. Essas medidas jurídicas e sociais visam a legalização da situação de posses irregulares sobre terras devolutas dos estados, Distrito Federal e União. Mas aonde que essa regularização fundiária vai acontecer? Em casos onde essas posses já foram aproveitadas e tornadas produtivas pelo particular que as ocupa, sendo que nestes casos o melhor direito assegura a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito constitucional à propriedade e o pleno desenvolvimento das funções social e econômica da propriedade. Se fala muito em função social e no desdobramento dela em função socioambiental, mas também é necessário compreender que a propriedade, através da regularização fundiária, desempenha sua função econômica. É necessário que a propriedade produza riqueza e gere valor para que o produtor rural consiga, através desse valor e dessa riqueza, dar cumprimento à função social e dar cumprimento à função ambiental, através da geração de empregos, geração de renda e implementação de medidas efetivas de preservação do meio ambiente. Tá, mas vamos entrar mais profundamente no histórico fundiário do Brasil. Quando você divide a estrutura fundiária do Brasil, ela vai ser classificada nas seguintes etapas, e é compreendendo essas etapas que nós vamos compreender a problemática da estrutura fundiária brasileira. O nosso primeiro período de desenvolvimento é o período sesmarial antigo, de 1534 a 1750, quando Portugal tentou implementar no Brasil um sistema que funcionava perfeitamente em um país com espaço territorial restrito e um superaproveitamento de produção, estimulado por um grande desenvolvimento econômico.
esse sistema funciona muito bem em curto espaço territorial, aonde os magistrados e serventuários do poder público conhecem a população e o agricultor e tem como fiscalizar a produtividade. Mesmo assim, a trancos e barrancos, esse sistema funcionou no Brasil até 1750, sem passar por praticamente nenhuma alteração. E por quê? Que um dos marcos que eu dou a vocês é 1750. É a reforma pombalina em Portugal, feita pelo Marquês de Pombal, quando aqui pela primeira vez nós vemos um embrião ativo do georreferenciamento. Sempre quando a pessoa recebia uma carta de sesmaria, ela tinha duas obrigações: produzir e fazer o mapa e o memorial, que é promover a medição. Porém, era relevada essa obrigatoriedade do mapa e do memorial, porque a maioria dos engenheiros eram engenheiros militares ou civis, não havia a profissão de agrimensor destacada dessas duas ciências, tá? Então era muito complicado. Mas de 1750 em diante, praticamente todas as cartas de sesmaria que foram concedidas foram passadas à medição. Qual que é a importância da medição? A perfeita extremação e individualização dos imóveis combate a grilagem de terras e a expansão por regime de apossamento. É aqui o primeiro germe do georreferenciamento que nós temos. Por quê? Porque a medição ela era condição obrigatória ao reconhecimento da convalidação do direito sesmarial em propriedade. E aí vocês me perguntam, funcionou? Funcionou razoavelmente bem. Sabe qual foi o problema? Com a independência do Brasil, cessou a concessão de cartas de sesmaria. E nós não tivemos uma lei de terras até 1850. E o que aconteceu nesse meio tempo? Regime de apossamentos. Criou-se no brasileiro o costume de adquirir a posse da terra por ocupação, de se comercializar a posse por cessões de direito, de não se realizar inventários porque não havia título dominial hábil. Então se criou a cultura da informalidade negocial que se desenvolveu no Brasil de 1822 a 1850. Sabe o que o pessoal descobriu? Que na informalidade não se pagava imposto, não se pagava despesa de registro, e você poderia comprar uma terra alegando que ela tinha 1.000, 2.000 hectares, e quando fosse medir, por uma surpresa do destino, ela tinha 10.000, 15.000, mas foi um acidente. Você mediu pelos marcos naturais, de repente você descobriu que a área cresceu. É uma coisa que poderia acontecer. Daí surgiu o germe da nossa cultura de irregularidade fundiária, atrelada ao interesse em suposto baixo custo financeiro e no potencial de expansão das propriedades. E quando a lei de terras surgiu e trouxe com ela o regime da legitimação de posse, a cultura da ilegalidade já era forte demais. Tão forte que quem acompanhou ou tem interesse nessas questões mais históricas, quando a lei de terras foi debatida, ainda na Assembleia Imperial, diversos deputados disseram que se a lei fosse aprovada da forma como estava, as províncias se separariam e formariam novos países, porque o cidadão não admitiria ser obrigado a medir e confinar sua terra dentro de um mapa e dentro de um memorial em um país que era tão grande. Só que é tão grande que tem que sobrar terra para todo mundo. Você tem que fiscalizar a exploração, e isso já era fiscalizado desde essa época. Necessidade de preservação de áreas de madeira de lei, de fauna, de flora, de recursos naturais. Essa preocupação é velha. Essa história de preocupação de meio ambiente começou na década de 20, na década de 90, de lá para cá, não existe. Essa preocupação existe desde que o Brasil era colônia ainda, só que com foco em exploração. Então vamos lá. De 1854 a 1889, com a proclamação da República, em 91, com a nova Constituição, como é que funcionava? Para você que tinha uma determinada posse de terras, você era obrigado a declará-la perante o vigário da paróquia. Porque na paróquia era o único lugar que todo mundo ia pelo menos uma vez no mês, na igreja. Fosse para registrar os filhos, para casar, para ter notícia. É por isso que esses registros se davam na paróquia. Bastava chegar na paróquia e declarar o registro? Não. Você só tinha uma declaração de posse. Você era obrigado a buscar um juiz comissário de terras, medir a sua área e passar essa área por um julgamento para que o mapa memorial fosse homologado.
Com a homologação, uma cópia ficaria na repartição estadual de terras públicas, que era a repartição provincial, e a outra iria para a repartição geral, que é o embrião de surgimento do INDA, do IBRA e do INCRA posteriormente. É o primeiro germe de formação do acervo fundiário nacional. Aí vocês me perguntam, que maravilha, aí o juiz homologava, e uma cópia para a repartição provincial, outra para a repartição nacional, voltava uma cópia para o proprietário, funcionou que era uma beleza. Não. Sabe por que não funcionou? Quando a medição começava, o juiz era obrigado a avançar em toda a região. Ele elencava por glebas, assim como o INCRA hoje discrimina a terra devoluta por gleba, e regularizava uma gleba inteira. E isso aí não interessava a maioria da população, porque já nessa época, diversas propriedades no Brasil garantiam empréstimos fora, em dólar, em libra esterlina, em franco, em outras moedas. Esse costume também não é de agora. Esse costume já é muito antigo. Tanto é que o principal pilar da implementação de um sistema de regularização fundiária era alimentar o sistema de inscrição imobiliária, criado pela lei hipotecária para permitir acesso ao crédito, tá? Com o encerramento desse ciclo e promulgação da primeira Constituição Republicana, nós já passamos a constar com o que a gente chama de sistema de titulação, que são as expedições dos títulos de domínio ou títulos de propriedade, que é o sistema que vigora até hoje, embora com uma roupagem distinta. Então vocês vão reparar que primeiro se concede a posse para depois medir e explorar e se conceder a propriedade, depois no segundo momento se apossava sem controle, depois em outro momento era necessário passar pelo crivo judicial para regularizar e por último, aquela antiga repartição provincial de terras públicas, a antiga repartição nacional, se tornaram as repartições estaduais e federais de terras, e a gente continuou trazendo esse estigma. Esse último período aqui, para quem trabalha com isso aí no cotidiano, são dos grandes títulos de propriedade. Áreas no Amazonas de 30, 40, 50 mil hectares, áreas ainda concedidas no estado do Goiás, também com dimensões tão grandes em Minas Gerais. Minas Gerais, no período da repartição estadual de terra pública, concedeu uma das maiores glebas de terra do Brasil, 780 mil hectares, medido e mapeado, alienado na época pelo preço que equivalente ao de mercado de hoje não passaria de 130 mil reais, tá? Curiosamente concedido a quem era parente do governador no período, mas eu não acredito que isso aí tenha influenciado no processo de concessão, porque eu confio muito no caráter e na honestidade dos políticos brasileiros. Eu só vigio eles porque o excesso de vigilância não prejudica ninguém, tá? Eu vigio o que eu confio para preencher minhas expectativas de confiança. Pessoal, vamos avançar mais um pouquinho, vamos contextualizar. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a nossa grande estrela da Reforma Agrária Nacional, tá? Foi criado pelo decreto 1110 de 1970, sucedendo e absorvendo competência do antigo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, o INDA, e também em certa parte do Grupo Executivo de Reforma Agrária, que era o GERA, tá? O INCRA, o surgimento dele, foi pautado em duas finalidades, tá? A primeira, instrumentalizar a regularização fundiária e desenvolvimento agrário nacional, nos pilares titulação e projetos de colonização e reforma agrária, na época em que reforma agrária ainda não era sinônimo de política, mas de desenvolvimento social. Lembrando que o pessoal que foi parceleiro de reforma agrária nas décadas de 70, 80 e 90 tem um perfil completamente diferente do que vocês veem hoje, tá? Eles são muito mais próximos aos colonos que vieram desbravar e produzir em Luiz Eduardo Magalhães do que a esse perfil de assistência social que é enxergado hoje, até porque nas décadas de 70 a 90, a pessoa tinha duas opções, produzir ou ir embora da terra. Então ele ia para arriscar tudo e para vencer. Hoje, o INCRA é responsável pela gestão das bases de dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é o SNCR, a base de dados do CCIR, pelo Sistema de Gestão Fundiária, que é o SIGEF, a base de dados do georreferenciamento, que, aliás, do meu ponto de vista, foi o maior avanço em prol da regularização fundiária e do ordenamento fundiário em solo nacional. Sabe por quê? Com a criação do georreferenciamento,
para cada título que existe no cartório, que é uma matrícula ou uma transcrição, é necessário que exista uma parcela de solo em território nacional. Quando todos os imóveis estiverem georreferenciados, os títulos frios, sem origem, duplicados, escrituras feitas em andar, não vão existir mais. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem mais título do que solo nacional para ser repartido entre eles. E a última das plataformas que é gerida pelo INCRA é a PGT, que é a Plataforma de Governança Territorial, uma plataforma integrada, onde nós temos acesso a todos os serviços de regularização fundiária necessário ao produtor rural e mais do que isso, atualização de CCIR, atualização de georreferenciamento, tá? O INCRA serviu e serve até hoje de modelo para a estruturação de todos os órgãos fundiários estaduais. Então a gente tem ITERTINS, ITERP, ITERMA, ITERPA, todos esses institutos de terra, e no caso da Bahia, Secretaria de Desenvolvimento voltada ao agronegócio, se inspiram no padrão de regularização fundiária trazido pelo INCRA para conduzir a implementação desses modelos nas esferas estaduais. Vou deixar aqui para vocês um painel, isso aqui o pessoal do direito sempre me pede, que é da estrutura legal e normativa vigente ligada à regularização fundiária, para quem quiser tirar foto, tá? Para ficar mais fácil de estudar depois. O que eu quero que vocês ponham em mente aqui? Tudo isso aqui existe única e exclusivamente em prol do desenvolvimento nacional. Sabe por quê? Como é que funciona a expansão do agronegócio brasileiro? Do ponto de vista de quem trabalhou muito tempo em região de fronteira. As primeiras pessoas que chegam para o desenvolvimento, nas regiões em que a colonização não foi promovida, é o garimpo e a madeira, tá? Em todo lugar, geralmente com exploração ilegal. Quando a terra é amansada, geralmente ela é desmatada, ela é quebrada, chega a pecuária. Atrás da pecuária começa a chegar prestação de serviço. Chega o pessoal de mecanização, chega o pessoal que vai atuar como colaborador, como vaqueiro, que vai fazer cerca, que vai fazer casa, e chega a estrutura de legalidade junto, porque tem que tirar nota para vender gado, tem que vacinar, você tem que ter toda uma estrutura de manejo. Quando o gado já amansou a terra é que a lavoura chega. Por quê? Porque geralmente já tem pavimentação, tem estrada de acesso, tem estrutura de produção, e você já tem toda uma estrutura de suporte para permitir o desenvolvimento de uma agricultura de alta tecnologia, que hoje é o padrão brasileiro. Infelizmente, a pecuária ainda está muito mais precarizada do que a agricultura. E a regularização fundiária beneficia tudo isso. Por quê? Permite a individualização dos imóveis e a pacificação de conflitos e permite, acima de tudo, o acesso aos sistemas de crédito para financiamento da produção. A maior dor do produtor rural, vocês não imaginam o quanto isso é difícil, é ter que produzir com recurso próprio, sem ter acesso ao financiamento e ao fomento bancário. A pessoa que ela tem a coragem de entrar numa terra, no meio do nada, como eu já vi muitas vezes, na época que o pessoal estava abrindo Comodoro, na divisa do Mato Grosso, ali com Vilhena, em Rondônia, e desmata a terra, produz, faz licenciamento ambiental sem pegar R$1 no banco, tem coragem, porque ela está arriscando tudo que ela tem, tá? E é um pessoal muito sofrido, e a dignidade deles vai chegar quando? Vai chegar com a regularização fundiária, e é nessa expectativa de regularização fundiária que você apoia o pilar da função ambiental da propriedade. Porque hoje não se fala em regularização se não se falar em correto aproveitamento com respeito à legislação ambiental. A partir do momento que você chega para a pessoa e fala assim, você tem duas opções, continuar como você está ou obter progresso e desenvolvimento social e econômico e preservar o meio ambiente, eu vou te titular. O que você prefere? É óbvio que a pessoa prefere ser titulada, que ela prefere sair da ilegalidade, tá? Pessoal, estrutura aqui hoje na esfera federal, para a terra devoluta federal, vigência, Lei 11.952 de 2009, que é a nossa Lei de Regularização Fundiária de Terras Devolutas Federais, Lei 9784 de 1999, rege o processo administrativo federal. Para quem acha que a titulação no INCRA ou em outros órgãos é um mistério, não é, tá? O principal pilar de apoio vai ser sempre a legislação que rege o processo administrativo na esfera estadual ou federal. Decreto 10.952 de 2020, que é o decreto regulamentar da Lei de Regularização Fundiária, e mais as inúmeras portarias e instruções normativas vigentes.
Para trabalhar com regularização fundiária, eu já te digo, você tem que amar muito o INCRA e os órgãos fundiários estaduais, você tem que ter disposição de acordar e dormir pesquisando instrução normativa, portaria, tá? E nota técnica, porque muda com muita frequência, principalmente nota técnica, e parece que só quem sabe disso na maioria das vezes é o pessoal que está lá dentro. Lá no escritório eu tenho uma pessoa que fica o dia inteiro pesquisando nota técnica, instrução normativa e portaria. Principalmente porque eu utilizo isso aí como parâmetro nos processos de regularização fundiária e em recurso administrativo. E o que eu posso esperar obter da regularização de uma terra devoluta federal? Primeira coisa que você vai obter é a CRO, que é a Certidão de Reconhecimento de Ocupação. Mas que mistério é este CRO? Ela é um documento que atesta que você preencheu todos os requisitos para ter acesso à regularização fundiária e que seu título está na fila de análise final para ser expedido. Na CRO você já sabe, inclusive, o número do identificador que vai ser atribuído ao título, o imóvel já está cadastrado no SNCR, tá? E ela te dá acesso ao crédito bancário. Então, nesse interstício de tempo em que a parte ainda não conseguiu ter acesso ao título, que as titulações têm um profundo enlace com o INCRA Nacional em Brasília, a CRO já vai desamarrar o produtor rural para ele ter acesso ao crédito bancário e já iniciar a regularizar a sua situação cadastral e, por último, o nosso querido título de domínio, tá? Que é o documento que efetivamente transfere a propriedade ao produtor rural, porém de forma resolúvel, tá? A regularização fundiária não acaba no título de domínio, pelo amor de Deus. Não esqueçam que é uma regularização fundiária e que vai haver uma contraprestação. Esse título tem que ser pago, vai gerar renda ao cofre público e ele vai estar atrelado ainda a inúmeras condições resolutivas. Por quê? Não é só dar o título para o produtor rural, ele tem que explorar esse imóvel de forma a preencher inúmeros requisitos e características que tornam ele digno de ser beneficiário da regularização fundiária. É mais fácil se eleger vereador do que titular uma área, viu? Os requisitos são extremamente mais rígidos do que para candidatar um cargo eletivo. Uma vez cumpridas as condições resolutivas e quitado o título, nós vamos para o nosso querido processo de liberação de cláusulas e aí essa propriedade se torna propriedade como outra qualquer e já entra no mercado. Até aqui, até essa fase de liberação, esse imóvel ainda está gravado com cláusula de inalienabilidade. Ele não pode ser vendido, seu domínio não pode ser transferido. Queria regularizar? Queria. Agora o senhor vai produzir enquanto a cláusula resolutiva estiver vigente e vai produzir nos termos que determina a legislação fundiária, ambiental, trabalhista e tributária na esfera nacional, tá? Aqui, pessoal, tem menos terras devolutas insuscetíveis de alienação, mas ainda tem. Elas são aquelas que são de interesse da União. Então, elas deixam de ser terra devoluta e se tornam terra pública. O melhor exemplo são as faixas de praia no litoral, o pessoal está discutindo se ainda vai ser ou não terra pública, e as faixas de rio navegável, que são as áreas que são de interesse de um órgão que a gente chama de SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, onde eles nunca vão te dar propriedade, eles vão te dar uma concessão de direito real de uso, autorizar o uso e a exploração do imóvel sob condição resolúvel. Por quê? Porque essas áreas interessam ao governo federal, à segurança nacional, ao desenvolvimento nacional, e elas estão afetadas a essa finalidade por uma condição de inalienabilidade. Para encerrar esse painel aqui, é a área que eu mais gosto de trabalhar, que é o PNRA, o Programa Nacional de Reforma Agrária, que não existe para dar lote de terra para quem não tem terra. Eu sempre discordei desse conceito. Existe para permitir o acesso à terra a quem quer trabalhar, tem condição de trabalhar, sabe trabalhar, mas não tem condição de adquirir um imóvel, tá? A regulamentação da reforma agrária na esfera federal é pela Lei 8629 de 93, Decreto 9.311 de 93, que regulamenta a Lei do Processo Administrativo Federal, mais portarias vigentes e instruções normativas. Para o pessoal que é da advocacia, que trabalha com isso, e para os produtores rurais que têm oportunidade de conviver com isso aí no dia a dia, lembrem-se, tá? O parceleiro é completamente diferente, o título que ele recebe, que o pessoal da regularização fundiária recebe. São absolutamente diferentes. Para começo de conversa, na regularização fundiária, a cláusula resolutiva vai vigir de um prazo que pode variar no mínimo de 3 anos.
o prazo racional, que é um prazo de 10 anos, até 20 anos, se você quiser parcelar o título em 20 anos. Na reforma agrária, não. Não existe prazo de vigência de cláusula resolutiva inferior a 10 anos por disposição constitucional. E lá, o INCRA vai outorgar à parte um contrato de assentamento, que é um documento antigo, hoje já não se usa mais, tá? Ou a CCU, que é o contrato de concessão de uso, onde o assentado ele vai passar por um período de estágio, onde o INCRA vai verificar se ele tem capacidade de produzir, vai verificar pela segunda vez, depois da seleção, se ele preenche o perfil da reforma agrária, se ele preenche os requisitos para receber o título de domínio. Quando ele receber o título de domínio, ele ainda vai estar vinculado ao INCRA por um prazo que tem que ser de 10 anos, contado do título ou da CCU. Então, se ele recebeu a CCU em 2005, em 2015 ele teria prazo de liberação, independentemente da data que ele tenha recebido o título. Nosso maior gargalo é esse aqui. Na maioria das vezes, as partes nunca chegam a receber CCU, como a gente vê no PA Borges, no Mato Grosso, ou no Tapurá Itaiangá, onde cerca de 20% dos lotes foi titulado no ano de 2005 e 47% dos lotes as pessoas foram assentadas, têm certidão de reconhecimento de assentamento e nunca chegaram sequer a receber CCU por uma razão ou outra vinculada a questões políticas, tá? Quando o assunto é regularização fundiária, na esfera estadual, como é que isso aqui vai funcionar, tá? Nós temos que compreender que os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal têm autonomia com relação à União. Cada uma dessas unidades age de forma independente com relação às terras devolutas cuja administração lhes compete, utilizando em menor ou maior grau a legislação e demais atos normativos federais como parâmetro para a estrutura jurídica de regularização fundiária, atrelada à faculdade constitucional prevista no artigo 26, inciso 4 da Constituição, que é a propriedade das terras devolutas estaduais. O que eu quero destacar para vocês aqui? Cada estado regula essa questão de uma forma, tá? Existem terras devolutas que pertencem à União e terras devolutas que pertencem aos estados. A União tem precedência de arrecadação, onde pertence ao interesse nacional. Antigamente, as faixas de BR todas eram arrecadadas em algum lugar pelo INCRA, em outros pelo GETAT, que era indispensável à segurança nacional, tá? E a precedência também para arrecadação dentro da Amazônia Legal e em áreas de extremo conflito, tá? Arrecadação através da prática das ações discriminatórias e todo o restante que está fora da competência do Instituto Nacional de Colonização, e cada estado é uma realidade distinta quando o assunto é regularização fundiária, tá? Antes de adentrar no caso da Bahia, para quem tiver curiosidade e interesse de estudo, as melhores legislações fundiárias estaduais do Brasil hoje compreendem o Piauí, tá? Mato Grosso e Estado do Pará. No caso da Bahia, o órgão responsável pela regularização fundiária estadual é a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, SDR. A regularização fundiária de terras devolutas é regulada pela Lei Estadual 3.038 de 1972 e pelo Decreto Estadual 23.401 de 73. Lembrando que, embora essas legislações sejam antigas, elas estão passando por uma constante atualização. A dúvida que todo mundo me pergunta: na esfera federal, o limite de regularização são 2.500 hectares, salvo autorização do Congresso Nacional. Na esfera estadual, a Lei de Terras da Bahia limita em 500 hectares a alienação de terras públicas à pessoa física ou jurídica nacional e abre exceção nos casos em que o imóvel vai ser destinado à atividade de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado e empreendimento destinado a reflorestamento, colonização particular ou exploração agropecuária racional e intensiva com projeto aprovado pelo órgão executor da política agrária, ouvida, é claro, a Secretaria de Planejamento. E como é que a gente estrutura esses processos de regularização? Rapidinho para a gente já encerrar. A gente trabalha com fase de diagnóstico, onde é identificado se essa área é terra devoluta federal ou estadual e se ela se encaixa dentro de área que é insuscetível de alienação do domínio, se é área de reforma agrária ou se é área devoluta de fato, execução dos trabalhos técnicos de campo, que compreendem georreferenciamento e CAR, bem como licenciamento, organização da estrutura documental, que é a cadeia de encadenamento de ocupação e posse,
protocolo dos pedidos, tramitação, expedição dos documentos e as duas fases mais felizes, que são quitação e liberação de cláusulas resolutivas. Professor, quanto tempo demora? Em média, um projeto de assentamento, uma regularização de ocupante irregular, 6 meses a 1 ano. Uma titulação sem vistoria, a gente está titulando o escritório com 8 meses a 1 ano, com vistoria 1 ano e meio. E aqui na Bahia, a titulação pelo órgão estadual, em média, 2 anos, pessoal. Minha última reflexão, antes de encerrar e transmitir a palavra para a nossa querida doutora Eleusa, é que, sendo a liberdade adquirida após o nascimento com vida o mais sagrado dos direitos a que faz jus o ser humano, pode-se afirmar que um de seus mais puros desdobramentos é o direito à propriedade. A Bíblia já nos dizia que o homem é o sal da terra, que viemos do pó e ao pó voltaremos. Essa frase está no meu livro, tá? O Instituto da Propriedade Privada no Direito Romano, publicado em 2015, e é a reflexão final que eu deixo para vocês. Regularização fundiária é medida de justiça social, de dignidade social e é medida indispensável à pacificação nos conflitos do campo e à implementação de um justo e equínime sistema de desenvolvimento nacional onde o Brasil inteiro possa se desenvolver e crescer como um todo, porque cada região tem um especial potencial de progresso e desenvolvimento econômico peculiar ao caso concreto. Doutora?